Salve, salve galera, Paulo Lúcio Carteirinho, estamos aqui no bate-papo e hoje falando sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil é para mim uma piada de português, isso por vários motivos. A primeira dela é que ela sequer foi proclamada por um brasileiro, ela foi proclamada por um português e não um português qualquer, foi proclamada por Dom Pedro I, príncipe regente, filho do rei de Portugal, Dom João VI. E essa independência ela não trouxe nenhuma mudança. Você tinha um príncipe que passou a ser imperador e que não mudou nenhuma estrutura política. Continuou o mesmo modelo da monarquia, o absolutismo, onde que não tinha as eleições, não tinha participação popular, o próprio imperador que nomeava senadores, que constituía governo, que tirava governo, que criava leis, que definia as leis. E também não tivemos nenhuma mudança social, como continuou a escravidão, que foi até 1888, ou seja, não mudou basicamente nada. A única mudança que nós podemos dizer que aconteceu foi na questão econômica, que deu mais liberdade para o Brasil, mas isso já vinha ocorrendo desde 1808. E a vinda da família real em 1808 ocorreu ali pela questão da Guerra Napoleônica, né? Napoleão Bonaparte, representante da França, que naquela época já tinha implantado ali a Revolução Francesa em 1789, onde que levando para o mundo ali a questão da república, né? Que não era uma ideia diretamente da França, uma ideia lá atrás dos gregos, né? Da Grécia Antiga, de Platão, de Sócrates, há 2000 anos de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás, onde que os gregos já apresentavam para o mundo um modelo diferente de organização política, com participação, com debates, em praça pública. Então a França acaba com a monarquia no seu país e começa a expandir essas ideias iluministas, liberais, republicanas para outros países, derrubando as monarquias. É o caso ali, no caso de Portugal, que percebendo esse movimento que a França estava invadindo e chegaria a Portugal, os franceses que mataram o seu próprio rei, né, ali pela guilhotina, mataram também a rainha, ele pensou, pô, esses caras estão matando o próprio rei, imagine eu. Então Dom João meteu o pé com a família real e veio para o Brasil. E é bom lembrar que não veio só Dom João, o rei e a rainha e mais o filho, o príncipe, né? Veio toda a corte, não só toda a corte, toda a aristocracia portuguesa, galera de muito dinheiro. Era tantas pessoas que para vir para o Brasil e não conseguiram só com a frota portuguesa, tiveram a ajuda ali da frota inglesa, que veio aqui meio que fazer o frete aqui, trazer essa galera para cá, que não é só de pessoas também não vieram dinheiro, muito dinheiro, toda a riqueza de Portugal, que é um país milenar, né? Não digo um país ali, mas Portugal existe há muito tempo ali, aí, depois aí, principalmente na questão de 1500 para frente ali, que é a questão de mercantilismo, de invadir o Brasil, invadiu diversos países na África, da Ásia, entendeu? Então Portugal ficou muito rico aqui mesmo no Brasil, é o nosso ouro, nossa prata, diamante, café, açúcar, tudo isso para o Brasil, tudo foi levado para Portugal, que tinha uma riqueza, uma das riquezas maiores do mundo naquela época, né? De repente essa riqueza todinha veio para onde? Veio para o Brasil, ali a ajuda da Inglaterra, que é claro que cobrou pelo frete, né? O Brasil teve que ceder, ali, Portugal teve que ceder terras portuguesas ali de algumas colônias e também fazer negócios com a Inglaterra, principalmente ali a questão da manufatura, já começava ali a pipocar aquela questão da Revolução Industrial, então a Inglaterra se deu muito bem nessa jogada aí, apoiando Portugal. E a vida da família real mudou muito o Brasil, porque o Brasil nessa época, o Brasil era colônia, não tinha nada, não tinha universidade, faculdade, não tinha museu, não tinha astrologia, não tinha banco, não tinha polícia, e de repente teve que ter, que agora vem para cá, muita gente com dinheiro. Onde que eu vou botar meu dinheiro? Aonde? No banco. Então vamos criar um banco. Ah, eu preciso aqui me locomover melhor agora para criar manufaturas agora, preciso do trem. Vamos criar ali a questão do trem. Ah, eu preciso de polícia para defender porque não tinha polícia. Queria polícia. Ah, meu filho precisa estudar. Entendeu? Como é que eu vou estudar agora? A gente está aqui em Portugal, não tem universidade aqui. Vamos criar uma universidade. Ah, eu preciso do museu, preciso de teatro. E começou tudo isso a ser criado nessa época. Por isso que o Brasil deu um outro patamar. Eu acho que quando compara o Brasil com Venezuela, com Cuba, com outros países, é até covardia, porque esses países não tiveram a sorte do Brasil, que teve ali a vinda da família real para o Brasil, deixando de ser colônia e virando metrópole, entendeu? Outra coisa importante foi a questão do comércio. Lembrando que o Brasil só podia comercializar com Portugal, produzia aqui e mandava para Portugal. A mesma acontecia com Angola, com outras colônias africanas, asiáticas, né, até mesmo europeia,
que tinha que produzir e mandar para Portugal. E onde está Portugal agora? Portugal está no Brasil, então agora o Brasil começa a se comercializar. Então, traz coisa da África para o Brasil, traz coisa da África para o Brasil, e daqui produz e manda começa a comercializar com a Inglaterra, começa a comercializar com a França, comercializar com Portugal, com a Espanha. Então o Brasil começa agora a ter comércio, coisa que não existia antes. Durante toda a estadia da família real foi assim, o Brasil comercializando, o Brasil crescendo, desenvolvendo, até que chega ali a morte de Napoleão Bonaparte, que faz com que o rei de Portugal, Dom João, volte para Portugal. Então Dom João volta para Portugal, para se organizar Portugal ali, meio com medo ali, pô, será que eu devo voltar mesmo? Vai que esses caras lá queiram ali implantar a república ali, acabar com a monarquia ali e ter o mesmo fim que teve ali o rei da França ali. Então ele volta meio que contrariado, mas volta, né? E deixou aqui Dom Pedro I aqui, falou assim, ó, toma conta do Brasil aí, entendeu? Até porque agora o Brasil virou uma potência, estava em outro patamar desenvolvido e precisava muito mais força agora para controlar. Dom Pedro fica no Brasil, ele ali, então começa a gostar pelo poder, tá? Agora eu sou príncipe aqui, apesar de que o Brasil nessa época aqui já não estava com tanto prestígio não, porque com o retorno da família real para Portugal, eles levaram toda a riqueza, deixou o caixa zerado, inclusive isso começou a trazer problema para o Brasil, e o problema aumentou, quando Portugal resolve acabar com a questão do Brasil, voltar de novo o Brasil a ser colônia, isso mesmo, só poder comercializar novamente com Portugal. Aí deu treta, porque até então a galera estava acostumada a comercializar, muita gente ganhando dinheiro, manufatura, negociando com a Inglaterra, negociando com várias coisas, e de repente fala, pô, vou ter que voltar a comercializar só também com Portugal, pagando uma mixaria, tendo que pagar imposto, pagando tributo para eles. Não, aí foi pro Dom Pedro assim, ó, essa parada não vai dar certo não, ou você compra o nosso barulho aqui da independência aqui, ou as coisas vão ficar ruim para você. Já tinha movimentos ali nesse sentido para a independência do Brasil. O negócio estava tão conflituoso que, inclusive, Dom Pedro, quando proclamou a independência do Brasil, ele estava numa viagem ali de Santos para São Paulo, tentando evitar um confronto que estava tendo ali, um conflito entre eles ali. Ele sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, conversa com os paulistas, depois vai para Santos para tentar fazer uma trégua ali, meio que consegue. E no meio desse caminho ali, nas margens do Ipiranga, recebe a carta avisando que Portugal queria o Brasil de volta para ser colônia ali. Ele pressionado, então, dá o famoso grito, independência ou morte. A frase é até bonita, né? Independência ou morte, mas não teve nada disso, não teve confronto, não teve guerra. Dom Pedro comunicou ao pai que a independência do Brasil automaticamente não seria aceita por Portugal, que tinha muito mais força, até tentou fazer uma guerra ali, mas porra, Dom Pedro vai matar, Dom João vai fazer guerra com seu filho ali, entendeu? Vamos tentar resolver isso aqui em casa mesmo, fazer um acordo político ali. Então ele chegou um termo ali que o Dom Pedro falou assim, ó, quanto você quer pelo Brasil? Eu pago pelo Brasil. É isso mesmo, eu pago pela independência. E foi feito dessa forma aí. Portugal, para não ficar no prejuízo, deu um valor, parece que 2 milhões de libras, e o Brasil teve que pagar. Acontece que o Brasil não tinha dinheiro. Eu falei com você, o Brasil estava... quando o Dom João voltou para Portugal, ele levou todo o dinheiro que ele tinha trago e que tinha um pouco do Brasil, levou para lá. E o Brasil pertencia a Portugal, não tinha dinheiro que encaixa aqui. Então teve que fazer o quê? Teve que recorrer a empréstimo. E quem emprestou? A Inglaterra. Lá vem a Inglaterra de novo aqui no nosso caminho. Pois bem, então o Brasil pagou Portugal pela sua independência, se tornou livre, né? Então começou agora a ter mais liberdade para poder comercializar e tudo estava indo tranquilo, com um pouquinho de crise aqui, um pouquinho de crise ali, até que acontece o quê? Morre Dom João VI em Portugal. E quem era o herdeiro legítimo primeiro aqui? Dom Pedro I, mas ele era o rei do Brasil, o imperador do Brasil. A morte de Dom João VI acontece em 1826. E havia muita pressão para o retorno de Dom Pedro, mas ele não podia, porque ele era aqui, já tinha abdicado ao trono ali e passou os seus direitos para sua filha Maria. Acontece que era uma menina de 9 anos. Não tinha condição nenhuma menina de 9 anos ser uma rainha de um reino igualzinho Portugal. E nesse momento ali, percebendo as fragilidades aí, quem começa a querer assumir o poder ali? O irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel. Dom Miguel não era muito bem aceito pelos portugueses por 2 motivos. Primeiro, que tinha muita ligação com a Espanha. Vale lembrar que naquela época Dom João era o rei de Portugal e tinha a rainha Carlota Joaquina, que pertencia à Espanha. Lembra que eles tinham a questão de casar pessoas de outros países, casou Portugal com a Espanha para não ter guerra, para ter acordo entre eles. Então acontece aqui, Dom Pedro era filho de Carlota Joaquina com Dom João VI, mas era mais ligado a Portugal. E já o Dom Miguel é filho também de Dom João VI com a Carlota Joaquina, mas pertencia mais ali
a parte da Espanha. É aquela coisa assim, um pai puxa para ele o interesse português e a mãe, opa, essa aqui vai defender os interesses da Espanha. E havia para Portugal o medo de repetir o que acontecia lá em 1580, quando Portugal passou a pertencer à Espanha, na famosa União Ibérica. Outra coisa que dificultava muito Dom Miguel é a questão de liberais versus absolutistas. A Portugal, nesse período que foi controlado pela França ali, teve que implantar meio que na marra ali as ideias liberais, né? E Dom Miguel era muito ligado ali à Espanha, que era um poder mais absolutismo. Então, muita gente queria o retorno de Dom Pedro para lutar ali contra o Dom Miguel, para impedir que aquelas ideias absolutistas tomassem conta contra os liberais. Para evitar um conflito entre os irmãos, entre as famílias ali, eles meio que negociam um acordo. A rainha seria a Maria, filha de Dom Pedro, mesmo com 9 anos ali. Como ela não tinha condição de governar, passaria a regência para Dom Miguel, que seria uma espécie de rei. E eles casariam, é isso mesmo, casaria tio com a sobrinha. O tio velho casou com a menina de 9 anos. Olha que loucura, tem essas coisas aí, dessas monarquias aí, coisa do passado. Dom Miguel então aceita o trato com o irmão, casa com a sobrinha, vira ali o regente, como o rei regente, né? E depois que ele faz, dá o golpe, toma o poder para si. Isso obriga então Dom Pedro a ter que retornar para Portugal para lutar contra o irmão e deixou o Brasil. O Brasil nasceu independente aqui, tinha o imperador e de repente deixou de ter. E quem fica no lugar de Dom Pedro I? Dom Pedro II, com 5 anos de idade. Olha que loucura, Portugal tinha uma rainha com 9 anos de idade e o Brasil agora tem um imperador com 5 anos de idade. É claro que não tinha condição nenhuma de um menino de 5 anos de idade governar, então foi criado da mesma forma ali, criado o período de regência, que a gente pode falar mais para frente ali. E esse período da regência foi um período muito mudado, de diversas revoluções aconteceram, que muita gente percebeu que estava fragilizado aqui o Brasil. Mas o que manteve ainda, que rompeu ali, evitou a ter uma república ou ter uma ruptura maior, foi a questão que se manteve, a questão econômica. Então a economia é que sustenta o governo. Nós estamos vendo isso aí nos dias atuais. Então foi assim a nossa independência, uma independência que foi feita por um português, foi uma independência feita por um príncipe que não mudou nada a questão política, muito menos social, nem pensou em acabar com a escravidão, nem pensou dar direito ao povo em votar. A única coisa que se pensou foi na questão econômica ali e manter o que já estava ali, entendeu? Que atendia os interesses daquela galera lá. Então essa é a independência do Brasil. Fica aqui, galera, então nesse vídeo aqui, essa explicação como é que foi a nossa independência aí. Espero que vocês tenham gostado e mais pra frente vai fazer outros vídeos aí abordando outros. Valeu!